Estamos aqui em mais um episódio no Odontotrends, podcast rodando aqui, várias pessoas passando, enfim, tá uma loucura, mas uma loucura boa. Eu tô aqui com a Andressa, né? Estamos aqui com uma pessoa especial, Dr. Walter Brito, nosso convidado aí de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência dele. Dr. Walter, que foi um dos pioneiros aí na cirurgia aqui na região do Cariri, assim como o Dr. John, né, e desbravando muita coisa na odontologia. Então, Dr. Walter, é um prazer poder ter o senhor aqui conosco. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Tá, boa tarde. É uma satisfação estar aqui, né, nesse congresso tão bonito, né, bem elaborado, bem frequentado, e isso só enaltece a odontologia e a capacidade do Dr. John. A gente se sente privilegiado, né, pela presença do senhor, assim, um marco na história do Cariri. Aqui na feira a gente teve a possibilidade de montar um pouco da história, né, sim, odontológica, e ter uma presença assim conosco é muito importante, né? Então, fala um pouco pra gente, né, da sua trajetória, como foi esse pioneirismo aqui no Cariri, desbravar tudo, né? Isso. Olha, eu me formei em Recife, na Faculdade de Odontologia de Pernambuco, e assim que terminei o curso, eu fui para Fortaleza fazer o curso de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que naquela época era a Faculdade de Odontologia e a Faculdade de Medicina. E o hospital onde fazíamos a residência era o Hospital SOS em Fortaleza. Era um hospital privado, mas que tinha essa concessão para as residências em cirurgia bucomaxilo. Naquela época, a bucomaxilo estava ganhando corpo no Brasil, né? Isso na década de 80. Eu fui aluno da bucomaxilo em Fortaleza no ano de 82. E ali tinha as grandes estrelas, dentre elas era o nosso professor, era o chefe do curso de cirurgia bucomaxilo, o Dr. João Hildo de Carvalho Furtado, um pioneiro da cirurgia bucomaxilo no Ceará e que tinha um nome, certo, internacional, que o João Hildo era conhecido no mundo inteiro e era um grande profissional. E ali estava começando tudo, né? Então não tinha essa tecnologia que tem hoje, as cirurgias, as abordagens todas eram extraoral, hoje se trabalha muito com a abordagem intraoral, não tinha placa, parafuso, era fio de aço, né, inoxidável, para que pudesse fazer a osteossíntese. Então era tudo um pouco diferente do que é hoje. Mas era um curso que nós passamos ali quase 3 anos, mas era um curso que preparava, porque tinha um fluxo muito grande de pacientes. Nós tínhamos as aulas na Faculdade de Odontologia, como eu falei, na Faculdade de Medicina, e os plantões diurno e noturno no Hospital SOS. E as cirurgias, né? Começávamos auxiliando e depois começávamos executando. Tudo sob a supervisão do Dr. João Hildo de Carvalho Furtado, da doutora Isaíra Maria Bruno de Figueiredo, que também escreveu o nome dela na história da cirurgia bucomaxilo, e do Dr. Francisco de Assis Silva Lima, certo? Que também os dois já estão falecidos ali, o João Hildo e a Isaíra, mas o Francisco de Assis Silva Lima ainda é vivo lá em Fortaleza. Então assim, e naquela época tinha poucos bucomaxilos no Brasil, famosos, né? Lá tinha o Edgar Alves Costa, que é lá do Rio de Janeiro, que era inclusive da clínica do Pitangui. Tínhamos lá o João Hildo Carvalho, Fortaleza, o professor Emanuel Dias, lá no Recife, e o Efraim Wagner, lá no Rio Grande do Sul. Então, era ainda o início dessa especialidade. Bom, e daí, quando eu terminei o curso da pós-graduação e especialização, eu fui para o Exército. E fui para o Hospital do Exército, né? Do Exército, ali na Desembargador Moreira, em Fortaleza. Depois fui transferido, o Exército me transferiu para o Hospital do SAI do 2º BEC, lá em Teresina, porque era um quartel de engenharia e que tinha muito acidente, muito trauma de face, e eu fui para lá. E aí depois pedi para sair do Exército, me desliguei do Exército e vim para o Crato. Então cheguei aqui no Crato em 1986. Não sei nem se você já era nascido. Ainda não. Ainda não, pois é. Então quando eu cheguei, não existia esse serviço, só tinha na capital, não tinha no interior. E aí assumi os hospitais. O Hospital São Francisco de Assis, que foi o primeiro hospital que me acolheu, criamos o serviço de cirurgia bucomaxilo, com um grande detalhe, eu não tinha um colega para me auxiliar.
como é que eu operava? Os meus auxiliares eram médicos. Como assim? Eu auxiliava o médico a fazer uma cirurgia de vesícula e ele me auxiliava um trauma de face. E era assim. E aí comecei a operar com o otorrino, a gente fez uma dupla com o doutor Zé Márcio, que era otorrino. Depois chegou um cirurgião plástico, aqui do Cariri, o Ronaldo Couto, e aí melhorou, porque o Ronaldo era mais próximo da nossa especialidade, e aí trabalhávamos juntos. Mas sempre trabalhei com médicos. Eu só fiz uma cirurgia na minha vida toda com um colega odontólogo, que foi aqui em Barbalha, o doutor Davi Condim. Sim, nosso professor. Faz parte aqui da Faculdade de Secap. Pois é. E foi o único que... E o meu filho, Walter Neto, né? Que aí desde estudante que o Walter me auxiliava nas cirurgias. Então, eu fui realmente aquele desbravador, né? Tinha eu e o Jorge Luiz. O Jorge ficou só no Hospital São Vicente em Barbalha. Fazia um bom trabalho, excelente trabalho, porque o Jorge é um grande profissional. E aí, eu, Crato, Hospital Barbalha também era o Hospital Santo Antônio, que eu operava lá. No Crato, Hospital São Francisco, Hospital São Miguel e Casa de Saúde Joaquim Bezerra e Hospital Manuel de Abreu. Inclusive, aquele programa da cirurgia de lábio leporino, quem iniciou fui eu. Eu era o secretário de saúde do Crato na época, em 92, e eu trouxe os professores americanos para operar conosco lá no Hospital Regional Manuel de Abreu. E daí surgiu aquela ideia de fazer aqueles mutirões das cirurgias de lábio leporino. Aqui não tem um hospital fixo, né, para fazer esse não serviço, tem, né? Não tem. Só os mutirões. Só os mutirões, né? Mas ainda eu acho que já cabe isso, né? Porque faz Já. muito. Naquela época eu já fazia. E continuam sendo os mutirões, né? Continua sendo os mutirões. E na visão do senhor, o que é que o senhor acha que falta para isso estar rodando? Olha, falta, por exemplo, o Céu Regional Crato, onde eu fui diretor, tá certo? A gente recebia esse tipo de paciente, certo? Inclusive o Walter Neto que operava. Mas eram muito poucos. Por quê? Porque vinha dos municípios. O Céu Regional, né, ele Abraçava, né? abraçava todos, era os municípios, acho que na nossa regional, a 20ª CREG, acho que são 11 municípios. Então, lá nós criamos isso. Aqui a Janine, eu não sei como a Janine fazia, se tinha essa captação desse paciente. Mas é uma cirurgia espetacular, o resultado muito bom. E eu operei bebê e hoje já estou casado, Eu venho da Paraíba, eu sou de João Pessoa, e lá no HU, né, o Lauro Vanderlei, a gente tem um serviço fixo para o atendimento do paciente fissurado. E lá ele tem uma cobertura total. Ele tanto faz a cirurgia reparadora, né, que tem um plástico, que faz parte da equipe, Sim. tem buco, todo mundo, como eles têm também acompanhamento odontológico. E a gente entende essa importância, né? Isso. O professor Romildo Bringel, né, ele é uma das pessoas que está à frente, né, desses Sim. mutirões, mas ainda assim a gente sente essa falta aqui no Cariri de ter um serviço fixo. Com certeza. Que atenda essa população, né? Tão importante. Exatamente. Exatamente. É necessário. É necessário, porque tem muito paciente ainda. Viu? Muito paciente. Então a história da cirurgia bucomaxila aqui no Cariri, ela nasceu aí conosco. Né? Nós fomos pioneiros, eu e o Jorge. E ali também, eu não sei como era a dinâmica do Jorge lá no hospital de Barbalha, no São Vicente, mas a minha era essa, que eu contei aqui para vocês, que era operar com médicos, tá certo? E assim, e quando eu cheguei no Crato, eu me lembro que o Hospital São Francisco me acolheu e o diretor me chamou e disse, olha, o que é que você quer fazer? Eu digo, eu quero fazer a bucomaxila, mas eu quero o SUS. Aí ele, não, doutor, você está aí chegando, pioneiro. Fora da realidade. Então, eu digo, não, mas eu quero. Eu quero 5 leitos SUS. Detalhe, seja feita a sua vontade. E aí, nós operamos muito SUS. Né? E sou grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de operar SUS. Né? E operei sempre que foi necessário. Tinha meus pacientes particulares, mas o SUS, para mim, era mais importante. Saía da minha casa de madrugada para atender um paciente SUS e não me arrependo de nada disso, muito pelo contrário. Agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de servir essas pessoas. Doutor Walter, o senhor com certeza passou por vários desafios, né? Muitos. Sabe que os tempos
de antigamente eram bem mais difíceis, né? Principalmente aqui no interior, enfim. E a gente sabe que hoje a odontologia do Cariri é uma referência, uma grande referência. Absoluta. E a gente sabe que a cirurgia, né, Andressa, é uma coisa que chama muita atenção dos alunos. Né? Muitos alunos, eles têm ali o desejo de ir para a cirurgia, de fazer uma residência, uma especialização. A gente tem grandes referências que também estão lá conosco, o professor Ivo, o professor Davi. Sim, foram contemporâneos mesmo. Quando eu diretor do primeiro, onde eles trabalharam inicialmente foi no Céu Regional Crato, comigo, como eu era diretor lá. Doutor Edgar, né, professor Romildo, enfim, várias pessoas que hoje compõem lá a equipe de cirurgia. Mas eu queria que o senhor aproveitasse esse momento e pudesse deixar uma mensagem, né, um recado aí, talvez para os nossos alunos que vão acompanhar, vão ouvir esse podcast, de uma pessoa tão experiente, que desbravou o mercado, desbravou uma especialidade aqui na nossa região. Mas qual seria o conselho do Dr. Walter Neto, essa grande referência, um pioneiro aí da cirurgia bucomaxilo, para os nossos alunos que querem seguir a especialidade da cirurgia? Olha, eu acho que agora é que realmente precisa de mais cirurgiões bucomaxilo. Eu acho que tem pouco, precisa mais. O Hospital Regional, ele trouxe um aporte muito grande para a cirurgia bucomaxilo. Os traumas hoje estão indo para o Hospital Regional, mas precisa de mais profissionais. Então, assim, a cirurgia bucomaxilo, ela difere um pouco da odontologia clínica, evidentemente, né? Precisa de maior conhecimento, né? Porque é uma especialidade médica, na verdade, né? É uma especialidade médica, foge um pouco da questão técnica. Né? Tem muita coisa que o aluno da cirurgia bucomaxilo ele tem que estudar muito. Ele tem que estudar hematologia, ele tem que estudar anatomia, né? Ele tem que estudar farmacologia, e porque vai lidar com isso no dia a dia. Então, quem quiser fazer cirurgia bucomaxilo, eu indico isso, né? Estudar muito, estudar, praticar. Hoje nós temos muita tecnologia que facilitou muito. Na minha época, por exemplo, as abordagens todas eram extraoral. Hoje se faz cirurgia, fratura de mandíbula intraoral, com maior facilidade. Mas na minha época você tinha que fazer extraoral todas as abordagens, fratura de terço médio da face, tudo você fazia extraoral. Para vocês terem uma ideia, como surgiu aqui, eu fui pioneiro inclusive no uso da placa e parafuso. Como assim? Eu fui fazer uma cirurgia, eu tinha um ortopedista, o Dr. Ivan Reis, que já faleceu, e que a gente operava também muito junto. E aí, um dia, uma fratura cominutiva de mandíbula, eu não estava conseguindo estabilizar essa fratura. E aí eu disse, Ivan, eu quero aquelas duas placas que tu faz aí na ortopedia. Ele, Walter, mas a mandíbula tem... Eu digo, não, mas a gente arranja aí um alicate para a gente dar uma modelada na placa e vamos fazer. E fizemos e deu certo. Então, antes mesmo de chegar aqui a tecnologia de placas e parafusos, né, para fixação de óssea na face, eu já fazia isso, né? Então eu digo, eu sempre fui estudioso, né? Isso aí eu gostava. Você tem que ter vocação. Naquela época não tinha o computador, não tinha o celular. Eu dormia com a pilha de livro do meu lado, estudando o quê? Estudando farmacologia, estudando fisiologia, estudando tudo. Porque eu não só operava, né? Avaliava, evoluía meu paciente, prescrevia, evoluía, tudo sob minha responsabilidade. Quando precisava de uma visita médica, eu solicitava o parecer de um colega nosso médico. Então, assim, é uma especialidade que ela é muito abrangente. O cara tem que ser estudioso mesmo, sabe? Gostar, ter vocação. Se não tiver vocação, não faça. Mas se tiver vocação, faça, porque é gratificante. É muito gratificante. A cirurgia bucomaxilo é bonita, é uma cirurgia bonita. E hoje tem mais tecnologia. Naquela época, por exemplo, nós não tínhamos tomógrafo. O nosso diagnóstico era radiografia. Não tinha tomógrafo. Aí tem tomógrafo, né? 3D, enfim. E você tem uma visão espetacular. Mas na nossa época era raio-x. E a gente fazia direitinho mesmo. Então eu acho que precisa de cirurgião bucomaxilo na região. Os meninos são muito bons aí. O Ivo, o Davi, tem outros que eu não conheço, mas são bons. Esses aí trabalharam comigo e eu sei que eles são bons. Certo?
Mas assim, a exemplo do Ivo, do Davi, eu acho que essa juventude, esses jovens têm que fazer isso. A gente vê, né, com essa sua fala que né, precisa de cirurgião e tudo mais, mas a gente vê que a preparação, né, e o conhecimento é a base de tudo, né? Então, a vocação, estar inserido nisso, né? A gente até teve uma conversa com o Ivo hoje aqui, e ele fala, né, que o bolso não pode ser o Senhor, né? E complementa essa sua fala agora falando da vocação também, né? Isso. Porque às vezes a especialidade ela é escolhida visando apenas o retorno financeiro. Isso. E aí a gente não consegue devolver para a comunidade aquilo que ela espera, né? Então essa sua fala, ela vem celebrar isso que a gente já tinha conversado aqui em outros momentos, né? E a importância disso, né? De estar onde você quer, estudar, se capacitar para fazer isso, né? E é uma especialidade que você estuda todo dia, porque todo dia você vê um caso diferente, né? Todo dia você vê um caso diferente. Você acompanhar seu paciente na UTI, certo? Porque é o seguinte, o pessoal que está na UTI, ele dá o suporte médico, mas quem vai fazer a evolução, quem vai estar lá com o paciente é você. Você tem que saber fazer tudo, você tem que saber entubar, certo? Você tem que saber hemodinâmica, conhecer hemodinâmica, você tem que conhecer tudo, porque aquele paciente está sob sua responsabilidade. Então, tem momentos que você tem realmente que fazer traqueostomia, eu já fiz várias, porque é aquilo que você tem que viver e tem que aprender. Não é uma especialidade fácil, não é. Hoje eu não sei se são 2 ou 3 anos, eu acho que são 3 anos. Pois é. Mas 3 anos e é bom fazer estágios, né? Sim, acompanhar, se atualizar, começar com o Ivo, com o Davi, para acompanhar. Não sei se o hospital permite, mas se permitir, seria ótimo. Os alunos da faculdade, eles têm uma liga, né? Sim. E aí, a LACOP, eles fazem lá rodízio, acompanham os meninos na cirurgia, então realmente tem sido um trabalho bem bacana dentro da própria faculdade. Com certeza eles vão ter grandes nomes da bucomaxila. E a faculdade também, né, ela tem a possibilidade já dentro da graduação dos alunos terem um estágio que ocorre dentro da faculdade. Que bom. E eles acompanham as pós-graduações, o que permite para o aluno ter uma visão mais geral também, né? Então eles acompanham implantodontia, ortodontia, endodontia, então isso também proporciona para eles uma boa visão, né, do que eles esperam dessas especialidades, né? Perfeitamente. E assim, nós também somos pioneiros nos cursos. Eu fiz o primeiro curso de implantodontia, fui eu que trouxe para cá. E o John foi convidado. E aí, depois nós formamos um grupo, que era eu, o John, o Dr. Gilmar, Paulo Arruda, o Dr. Martinino Rolim, que era professor da Universidade Federal do Ceará, o filho dele, o Ricardo Rolim. E começamos a fazer, chamávamos o professor de São Paulo, e era na minha clínica. Muitas vezes a parte prática, quando era cirurgia, era lá no Hospital São Francisco, né? E depois o John teve a ideia de montar o SECAP. Mas a história nossa começou aí. E assim, né, nasceu a faculdade do SECAP. Assim nasceu a faculdade, o SECAP, né? A SECAP. E o John sempre foi muito estudioso. O John é um grande profissional, uma pessoa espetacular, certo? Eu quero muito bem o John. É um amigo que eu tenho orgulho de ser amigo dele, sabe? Orgulho porque ele teve essa visão e hoje eu ando aqui, né? E a trajetória do John, e eu andando aqui hoje e agradecendo a Deus, né? Por ter o John como amigo, porque ele fez bonito, né? Tudo que ele faz é muito bem feito. Então é um profissional que eu admiro. E o Brasil hoje, tá certo? Ele estava conversando com ele ali, ele dizendo que tem um aluno pobre, a faculdade, ela empresta o instrumental. Isso é pioneiro, ninguém faz isso no Brasil. Né? Eu estudei ali na FOP, em Recife, estudei aqui na faculdade do Ceará, da Universidade Federal, né? Na especialidade, e eu nunca vi isso. Né? E já conheço outras faculdades. Então, é isso que eu digo, o John é pioneiro em muita coisa, né? E vocês são privilegiados. Com certeza. Né? Privilegiados. Foi um papo bom, né? E papo bom passa rápido, mas na realidade foi mais do que uma sessão de podcast. Acho que foi uma grande aula de história também, né? De trazer aí essa oportunidade para os nossos alunos também conhecerem pessoas tão importantes como o senhor, Dr. Walter. Então, muito obrigado também pelo seu trabalho, por ter feito aí, ter plantado essa semente. A nossa odontologia hoje, ela colhe os frutos, né? E tem aí
vários profissionais que com certeza vão estar sendo bem informados na nossa instituição, e a gente fica muito feliz de participar. E ter pessoas como o senhor validando isso mostra que a gente está no caminho certo. Tá? Então, queria agradecer aqui a presença do senhor, está contribuindo com toda a sua trajetória, mostrando para os nossos alunos aí das dificuldades que tiveram antes, né, e hoje das facilidades que podem ter. Queria que o senhor pudesse deixar aí uma mensagem final para toda a equipe, para a gente poder finalizar esse momento que foi tão gratificante para nós aqui, professores, e imagina para os nossos alunos que vão poder assistir também esse episódio. Ok. Eu tenho 3 filhos. Eu sou o pai da doutora Kátia Turato, né, que faz harmonização facial, faz muito bem, é uma pessoa de renome. E o Walter Neto, né, que faz a cirurgia, e o Gustavo, que é médico nutrólogo. Então eu sempre disse para os meus filhos o que eu escutei do meu pai: seja sempre o melhor, faça sempre o melhor. E eu digo isso para essa juventude: faça uma coisa com amor, faça uma coisa para valer. Aquilo que você vai passar a vida toda. Erramos. Quem não errou? Quem disser que não errou está mentindo. Mas a gente tem que ter mais acerto do que ele. Né? E saúde não é uma coisa que a gente pode garantir, né? Porque tem as intercorrências. Mas a gente tem que também estar preparado para as intercorrências. Por isso, quando eu falo ali de fazer traqueostomia, de acompanhar o paciente da UTI, é porque são as intercorrências que ocorrem. E deixo aqui o meu abraço para vocês. Parabéns pela esse nosso papo aqui, é bem informal, bacana, vocês estão aí, são bons conhecedores, né, da odontologia, e que Deus abençoe a todos nós, né? Fazemos o que pode ser feito da melhor forma possível. A gente agradece aí pela disponibilidade do seu tempo, de ter engrandecido aqui o nosso podcast, viu? Vai ser sempre um prazer recebê-lo. Então, pessoal, esse foi mais um episódio, dessa vez uma aula, trazendo aí toda a trajetória do Dr. Walter aqui da Bucomaxilo para a nossa região, e trazendo aí a história dele, que na realidade poderia dar um livro, né? Poderíamos passar aqui algumas horas conversando, mas papo bom passa rápido. Então, esse foi mais um episódio do podcast, rodando aqui dentro do Odontotrends. Então, fica ligado que mais autoridades, mais pessoas importantes, mais pessoas influentes da odontologia estarão passando aqui conosco, e tudo vai ser compartilhado para você aí nas nossas redes sociais. Show de bola! Show de bola! Foi muito bom! Obrigada!